Hum, Olá, pessoal. Meu nome é Adriana Felício, sou conselheira do Clube Grandes Aves e vou estar passando a especialidade para vocês de reciclagem e sustentabilidade. Primeiro, vamos ter o conceito: o que é reciclagem? Reciclagem é transformar materiais usados em novos produtos para o consumo. Ou seja, quando a gente recicla, a gente está economizando matéria-prima e possivelmente barateando o processo de fabricação de um novo produto. Então, sempre que a gente reutiliza algo, a gente está o quê? Reciclando. E eu queria saber se vocês conhecem os 5 R's da palavra reciclagem. Pronto. Primeiro R que a gente tem que analisar é o repensar. Repensar o quê? Repensar os hábitos de consumo e descarte. O segundo R é recusar. Recusar o quê? Recusar produtos que prejudicam o meio ambiente e a nossa saúde. Por exemplo, sacolas plásticas, aerosóis vão estar tanto prejudicando o meio ambiente quanto também a nossa saúde ao longo do tempo, certo? E a terceiro R é reduzir, ou seja, evitar desperdícios e consumir apenas o necessário. Hoje em dia a gente vive em uma sociedade em que o ter vale mais do que o ser. Então as pessoas acabam consumindo muito e às vezes não utilizam tudo aquilo que tem um consumo exacerbado, na verdade. Então, o que é que as indústrias hoje em dia estão fazendo? Estão fazendo produtos retornáveis. Por exemplo, a Coca-Cola. Elas estão produzindo garrafas que você utiliza e depois de utilizar você devolve para o estabelecimento para ele ser reutilizado. Então, eles ajudam tanto a reduzir o desperdício do consumo. Reutilizar. Reutilizar é reaproveitar tudo que estiver em bom estado. Ou seja, você pode pegar uma garrafa que está lá na sua casa, garrafa de vidro, você pode estar colocando para ornamentação, você pode pegar vários outros produtos para estar reutilizando e, com isso, contribuindo no meio ambiente. E o reciclar. Reciclar é transformar materiais usados em matérias-primas para outros produtos. Ou seja, você vai pegar tudo isso que às vezes você não está utilizando e vai ter uma transformação em algo. E eu queria saber se você sabe a diferença entre reciclar e reutilizar. A reciclagem, ele é um processo que transforma um produto em algo novo. Por exemplo, garrafa PETs pode ser transformada em roupas, em pneus velhos e se tornam pavimentação de ruas, e latinhas de alumínio também pode estar se tornando latinhas totalmente novas. Já reutilizar, por sua vez, significa usar determinado produto mais de uma vez, prolongando a vida útil de um item ou material. E o exemplo dessa prática está nos potes e garrafas de plásticos, que podem ser reutilizados para guardar alimentos e até servir de vaso. As roupas que não servem mais podem ser reutilizadas por outras pessoas, enquanto folhas usadas podem virar rascunho. Então, a reciclagem, ela pode transformar em um outro produto, e a reutilização significa mudar o produto em algo novo, entendeu? Agora vamos estar assistindo um vídeo bastante interessante que fala sobre essa questão dos 5 R's, de uma maneira mais prática. Será que você precisa de tudo isso? Muitas vezes, consumimos coisas sem pensar. O tempo todo, somos levados a pensar que precisamos de mais coisas. E se estamos distraídos, pode parecer que tudo se pode comprar. E muitas vezes, acabamos comprando coisas demais. É preciso pensar o que acontece antes do produto chegar até você e o que acontece depois de você usá-lo, de onde veio e para onde vai. Ao comprar um produto, você alimenta todo o processo de produção dele e também o processo de descarte dele. Quando colocamos o lixo fora de casa, o colocamos longe dos nossos olhos, mas ele continua impactando diretamente o meio ambiente e a todos que nele vivem.
É preciso repensar, escolher só o que realmente precisar e pesquisar e comparar antes de comprar. Comprar de quem produz com baixo impacto no ambiente e que beneficia a sociedade. Pesquise sobre isso. Usando corretamente produtos mais duráveis, com embalagens na medida certa e reutilizáveis, você vai reduzir o consumo de energia, de água e a quantidade de resíduos gerada. E quando o produto não servir mais, você pode transformá-lo usando a imaginação. Você vai poder reutilizar. E existem muitas maneiras de reutilizar. Mas, quando isso não for possível, é preciso reciclar. Separe o resíduo orgânico, que são os restos de alimentos, dos resíduos secos e recicláveis. O resíduo orgânico pode ser aproveitado numa composteira e você terá adubo para plantas, hortas, pomares e produzir alimentos ao invés de lixo. Os resíduos secos, se estiverem sujos, devem ser limpos com papel usado ou com água de reuso. E então separados segundo o tipo de material para que possam ser reciclados e transformados em novos produtos. Óleo de cozinha, medicamentos, pilhas e aparelhos eletrônicos têm locais específicos de descarte e serão reciclados cada um de maneira diferente. Estes são os 4 R's: repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Cada escolha sua faz muita diferença em todo o processo e em todo o planeta. Ele é a nossa única casa. Todo cuidado é pouco. Bom, pessoal, depois de a gente ter assistido esse pequeno vídeo, né, que fala sobre o significado dos 5 R's, eu gostaria de saber se vocês conhecem as cores usadas para separar o lixo. Por exemplo, a cor marrom, ela é utilizada para os lixos orgânicos. E já a cor branca, ela é utilizada para produtos não recicláveis. A cor verde, ela é utilizada por vidro. A cor vermelha é utilizada para o plástico. Já a cor amarela é utilizada para os metais. E a azul é utilizada para os papéis. Então, sempre que você estiver lá na rua, é muito importante você saber onde que você vai colocar cada coisa em seu devido lugar, certo? E nesse próximo item, a gente vai ver o tempo de decomposição de alguns materiais. Por exemplo, o papel, ele dura de 3 a 6 meses a se decompor. O vidro, que eu estava analisando e até me surpreendi, né? Ele demora 1 milhão de anos para entrar em decomposição. Então, é bastante tempo. A gente precisa ter uma devida atenção com relação ao que a gente anda consumindo, procurar utilizar materiais que demorem menos tempo de decomposição, só assim a gente vai estar prevenindo o nosso meio ambiente, certo? E eu gostaria de saber se vocês também sabem algumas medidas que estão sendo adotadas pelo nosso município para o trabalho de coleta seletiva. Aqui em Alagoinhas, por exemplo, os containers estão instalados em diversos pontos da cidade para a coleta seletiva, como mostrado na imagem abaixo, na qual será entregue às cooperativas de reciclagem. Então, é através desses containers que eles vão ser levados para um determinado lugar, que no caso é a cooperativa de reciclagem, e eles vão estar fazendo a separação disso e vai estar ajudando a prevenir o nosso meio ambiente. E agora a gente vai dar algumas orientações para vocês e algumas definições do que é sustentabilidade. Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, está diretamente relacionado ao desenvolvimento econômico e material, sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. Por exemplo, a exploração dos recursos minerais como o petróleo e o carvão de forma controlada e racionalizada e com planejamento. Então, se for para explorar algo, tudo precisa ser de forma controlada. Além disso, para ter um desenvolvimento sustentável, é necessário cuidado com os descartes de baterias de celulares,
e outros equipamentos eletrônicos em locais especializados. Então, não é em qualquer lugar que você vai colocar um vidro que quebrou, você está ali na sua casa, sem querer quebrou um copo, por exemplo. Você não vai colocar ele no mesmo lugar que você coloca o lixo comum, o resíduo comum. Você vai colocar em um local específico para ter cuidado justamente com aquelas pessoas que trabalham com a coleta, para que elas não venham estar se machucando, certo? E também, além disso, a sustentabilidade é muito importante para a manutenção e preservação dos ecossistemas. Ou seja, através da sustentabilidade que a gente também precisa valorizar o consumo dos alimentos orgânicos, porque os alimentos orgânicos eles demoram menos tempo para decomposição. Já os alimentos que não são orgânicos, o tempo de duração deles é mais prolongado. E iremos falar um pouco também sobre o impacto ambiental. A gente sabe que o mundo hoje em dia, com aquela vontade de produzir, acabam esquecendo do que realmente importa, do que Deus deixou para a gente, que é o meio ambiente. E às vezes a gente acaba indo para outra linha de frente. E, por exemplo, o impacto ambiental, ele é uma mudança no meio ambiente causada pela atividade do ser humano. Então, ele tem duas vertentes, ele pode ser tanto positivo como negativo. E entre esses dois fatores, positivo e negativo, eles podem estar tendo uma quebra no equilíbrio, certo? No equilíbrio ecológico, que pode provocar graves prejuízos no meio ambiente. Por exemplo, aqui fala sobre a questão das queimadas. Isso vai estar causando um grande dano ao meio ambiente. E já na outra imagem, fala sobre a questão de estar molhando os produtos, as verduras, para irrigação, para estar vendendo e tudo. Então, isso é um impacto positivo. E já o outro lado da queimada vai ser um impacto considerado negativo. E agora a gente vai estar apresentando para vocês o que são biodegradáveis. Os biodegradáveis são materiais que são compostos por elementos orgânicos que se decompõem no meio ambiente através de micro-organismos, bactérias ou fungos, na qual trata-se de produtos sustentáveis que reduzem a poluição e contribuem com a redução do lixo nas cidades. Eu separei essa imagem para vocês terem uma noção do que são esses materiais biodegradáveis, que são muito importantes também, tem um impacto bastante positivo. E agora a gente vai estar falando sobre uma questão que é muito importante, que é a preservação. O que é preservação? É o ato ou efeito de preservar, é de você conservar, é você se preocupar. Ou seja, como que a gente preserva o nosso meio ambiente? A gente preserva jogando lixo nos lugares apropriados, a gente preserva o meio ambiente, conserva o meio ambiente, não desmatando, plantando novas árvores, colhendo nosso próprio alimento dentro da nossa própria casa também, que isso vai estar trazendo pontos positivos para a nossa saúde. E, por fim, tem um item prático para vocês estarem fazendo, que é um relatório, no mínimo uma folha e no máximo 2, e vocês irão apresentar para mim, através desse relatório, porque é importante a importância de reciclar o lixo no contexto social e ambiental nos dias atuais. E o segundo item é fazer um vídeo apresentando de forma oral algum texto bíblico que mencione a importância dos cristãos de conscientizar sobre a conservação, orientação, preservação e sensibilização no meio ambiente. E o terceiro item é criar e apresentar 2 brinquedos feitos com materiais reciclados e 2 utensílios de casa. Então, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, pode colocar aí nos comentários que eu vou estar orientando para vocês, tá bom?